Meus amigos, talvez a culpa não seja do Instagram, e sim da nossa percepção. O senhor é um teólogo de quinta! Um teólogo de quinta, tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está no ar mais um Teólogo de Quinta. Dessa vez não vou falar o número do Teólogo de Quinta não, que eu já me perdi. Já tô gravando aqui, até poderia falar, mas eu não vou falar. Estamos mais um episódio do TDQ. Quem acompanha, né, desde o primeiro episódio dessa temporada vai entender a piada. E hoje eu queria falar de um assunto que eu coloquei uma caixinha de uma enquete, né, lá no Instagram do Teólogo de Quinta. Se você ainda não segue, segue lá, @Teólogo de Quinta, perguntando pra galera, né, pros ouvintes, quais temas eles gostariam que eu falasse, que eu tratasse aqui no podcast, né, e eu coloquei alguns temas lá que são um pouco da minha vibe, assim, do que eu falo, né, e aí eu coloquei cultura, religião, internet ou outros, né, e a maioria votou em internet, né, pra falar de assuntos relacionados internet. E eu trouxe hoje um assunto que tem a ver com internet, que tem a ver mais especificamente com redes sociais, que é esse lance da comparação, né? Que é esse lance da dopamina também, né? A gente consome muitos reels do Instagram. Eu não tenho TikTok, né? Mas o pessoal que consome muito TikTok, que fica vendo vários vídeos e vendo a vida dos outros, enfim. Mas antes de tudo, eu queria falar sobre o lado bom das redes sociais, né? O lado bom do Instagram. Eu vou focar mais no Instagram porque é a rede social que eu mais utilizo. Assim. O lado bom é conhecimento, né? Tem muita coisa lá que dá para aprender. A gente aprende dependendo das páginas que você segue, né? Dos conteúdos que você consome. Você aprende, você se vê um outro lado, uma outra percepção de pessoas que você não vê no dia a dia, né? São histórias que são contadas ali. Você socializa, você se atualiza também, né? Que hoje em dia ninguém tem tempo, ninguém tem mais o costume de assistir jornal, por exemplo, e ali as notícias estão aparecendo diariamente no seu feed. Esse é um dos lados bons da rede social. E aí um lado que muita gente fala, né, que é o lance da comparação. Inclusive um amigo meu uma vez me falou, né, que tinha muito problema com esse negócio de comparação e que ele tinha mente fraca, né, pra isso, né, se diminuir ou achar que sua vida tá atrasada, enfim. E isso é um perigo muito instigante e até interessante a gente pensar, porque se comparar não é algo exclusivamente da rede social. A gente já faz isso na nossa vida real, na nossa vida rotineira. A gente já tem essa coisa de se comparar com os nossos semelhantes, né? O vizinho, com os amigos do bairro, com os amigos do trabalho, amigo da faculdade, enfim, a gente já tem esse lance de comparativo entre as vidas que a gente vê no dia a dia. Mas se torna um perigo maior quando você está seguindo pessoas, o conteúdo delas é colocar na rede social o como elas são felizes, como elas estão felizes, o como elas se deram bem na vida, o como elas estão muito boa, vivendo a vida de forma tão elegante que não tem nenhum problema, e você aí, CLT, tendo que acordar às 5 da manhã para poder pegar 2 ônibus ou o metrô para chegar no seu trabalho. E enfim, é uma trajetória horrível. Então eu acho que um grande pilar, e aqui é bem óbvio o que eu vou falar, né? Mas o óbvio às vezes precisa ser dito, porque de tão óbvio passa desapercebido. Que é que a sua vida é sua e a do outro é do outro. A sua vida, que é essa que você tem, é a única a ser vivida. É a única que você consegue ter o controle, é a única que você consegue dar um rumo, dar um direcionamento para ela. Isso vai um pouco de encontro com o último episódio que eu gravei aqui, que eu falei sobre o sentido da vida. Faz muito mais sentido você não olhar para o outro como uma espécie de régua. Eu vou olhar para o outro e ele vai ser minha régua. Se eu não estiver ali é porque eu estou mal. Não, a sua régua tem que ser você mesmo. De onde você veio, quais as condições que você tinha, por que você não fez as coisas que deveria ter feito. E se tiver algum arrependimento no meio disso, foram escolhas suas. Não é legal ficar se culpando. Eu não fiz faculdade, meu Deus do céu, eu deveria ter feito, que arrependido que estou. Você escolheu não fazer. A menos que você não tivesse a oportunidade de fazer, que eu acho muito difícil. Se você tem a minha idade, por exemplo, vou fazer 30 anos, tive a oportunidade sim de fazer faculdade, mas sei lá, se você não
teve por algum motivo, se você não teve oportunidade, não deveria nem estar arrependido, né? Porque não foi escolha sua. Mas se você teve e não fez, foi escolha sua, cara. Então, foi uma escolha que você fez e que foi feita por você lá atrás. Talvez a pessoa de hoje esteja arrependida por olhar pra trás e achar que deveria ter feito. Mas você era você quando você tomou essa decisão. Então, eu acho que é um pouco de assumir responsabilidades. Assumir que nós escolhemos coisas, que nós fazemos coisas, entendeu? E que às vezes tomamos decisões que não são muito boas, que são decisões um tanto quanto equivocadas, mas que fazem parte de quem nós somos, fazem parte de quem nós construímos. E talvez não ter feito faculdade te levou até a mulher que você tem hoje, te levou até o marido que você tem hoje. Eu tava até comentando com minha namorada esses dias que eu recebi uma proposta lá em 2019 de um amigo meu pra ir pra Santa Catarina. Eu tava desempregado na época, né? Morar em Santa Catarina, trabalhar lá, ter um bom salário, morar em um bom local. E eu recusei. Pouca gente sabe dessa história. E eu recusei porque minha irmã tinha acabado de nascer, minha irmãzinha, né, a mais nova, a Júlia. Eu tava desempregado, sim, tava ruim ficar desempregado, mas o período que eu mais tive tempo com meu irmão, e eu pude aprender, pude ler muito, pude, enfim, ainda ter o privilégio, né, de mãe e padrasto que trabalhavam, enfim. Eu pude viver outras paradas, outras experiências. E se eu tivesse ido, talvez eu não tivesse conhecido a Natanael, que é minha namorada hoje. Então, pra você ver, são escolhas, cara. São decisões que a gente toma. Então, tudo isso faz parte de um todo, beleza? É isso, comecei a falar de rede social, Instagram, acabei falando de vida, porque tudo tá meio que ligado, né? As coisas estão ligadas entre elas. Mas é isso, gente, obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, espero que tenha feito sentido pra alguém, né? Pra você que ouviu. E muito obrigado mesmo. E, cara, sempre interage com a gente, sempre que eu colocar enquete lá, interage com a gente em que tema você quer trazer aqui. Nessa temporada eu quero fazer mais isso, né? Quando eu tiver meio que sem ideia de temas, eu quero trazer pra gente pensar um pouco, refletir um pouco. Então é legal essa interação entre a gente, beleza? Não esqueça de seguir a gente no Instagram, Jonathan Fernandes Original e Teólogo de Quinta. Esse é o último episódio de janeiro, né? Agora que eu vim me tocar aqui. Enfim, lembrando que semana que vem tem Teólogo de Quinta. A próxima forma de férias já acabou. Então, tamo junto. Até a próxima e fui.